Olá, boa noite. Perdão e a dramaturgia da vida é o nosso tema de hoje. Você que está aí conectado comigo, vamos dar início à nossa live opinião. Mas falar sobre perdão, né? A dramaturgia da vida. A vida é um drama, a vida é um palco, né? E todos nós aqui temos que aprender realmente a saber interpretar. Acho que todos nós somos um pouquinho atores. Todos nós temos que interpretar papéis. O nosso ego, ele cria personagens. E dentro da dramaturgia da vida, como se dizia Shakespeare, é um palco. Eu hoje trago aqui, né, o meu amigo, né, o Daniel Sati, para falarmos sobre a dramaturgia de uma outra forma, né? E ele já está aqui com a gente. E a trocar opiniões, né? Uma opinião e muitos pontos de vista. E aí, tudo Boa bom? noite, meu querido Carlos. Que prazer É, enorme. nossa, que saudade, não, né? Agora que você gosta da pandemia, ninguém se vê, né? Cadê as festas, né? Cadê as Ainda bem que, festas? ainda bem que agora a nossa festa é aqui nos vendo, né? Pelo menos temos essa ferramenta. Olha que maravilha. Pelo menos a gente tem isso, né? Já é uma forma de a gente conseguir estar com as pessoas, né? Mas a gente sente um pouquinho de falta dessas coisas mais Claro, claro, sociais, né? claro. Eu Ah, costumo dizer que a nossa experiência aqui ela é total do toque, né? Não só do sentimento que você nutre, mas aquele que você passa tocando, olhando, se aproximando, sentindo o calor, a respiração. Somos assim, né? é, Precisamos uns dos outros. Eu sempre repito isso. Se não precisássemos uns dos outros, seríamos um só, não seríamos exato. muitos. E não iríamos nos multiplicar. Com certeza, com certeza. Algum jeito o universo ia dar de nos extinguirmos. Não tenha dúvida. A gente até, eu acho que tem muita gente que até faz isso, viu? É, Né? Eu sem acho que o dúvida. ser Não, humano, eu considero o ser humano muito autodestrutivo, né? Então é capaz dele conseguir fazer esse processo. Hoje nós estamos falando, essa semana toda, eu estou falando sobre a necessidade do perdão. Você, como ator, gostaria que você fizesse uma apresentaçãozinha aí, né, para as pessoas aqui da minha rede. Fala um pouquinho de você, da tua profissão. Eu sei que você é ator, né? Vem te acompanhando aí. Você deu um pico assim, aí de repente veio a pandemia, deu uma travada, né? Aliás, deu uma travada em todo mundo, né? Você tinha feito uma novela, estava numa novela lá na Globo, conta aí um pouquinho sobre isso. E aí estava para entrar numa outra, veio a pandemia, né? E deu um exatamente. corte. Conta aí para nós. Então, primeiro quero dar boa noite a todos que estão aí entrando e agradecer a você, Carlos, querido, sempre muito gentil, atencioso. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade de estarmos aqui falando e eu poder falar um pouco de mim. Então, fico muito feliz e grato com pelo menos essa ferramenta que nos traz esse consolo de, pelo menos, nos chegarmos um pouco perto, olhando um para o outro, né? E E sermos mais humanos, né? é, Essa interatividade. Sair um pouco é, daquela coisa antes, né, da pandemia, que todo mundo era muito na sua ilha, no seu mundo, né? Eu acho que a gente está precisando aham. se reinventar um pouquinho, né? Mas continue. Gente, a minha vida é uma montanha russa. Eu sou um paulistano que fui criado, eu só nasci em São Paulo, morei os primeiros anos de vida e depois saí em razão do trabalho dos meus pais, fomos para o Japão, moramos lá um ano e meio, uma loucura. Eu tinha meus 5 anos de idade e aí com 5 anos também foi uma loucura porque a gente criança é essa maravilha, né? Eu falo que o adulto é sensacional. Pena que ele apaga a criança que existe dentro dele, né? Que a criança é aquela que tá aberta, ela sente, ela repete. A Tá gente tudo falava, ótimo. Tá tudo tá tudo ótimo. ótimo. E independente dos problemas à volta, até porque, claro, os problemas são diferentes, mas tá sempre sonhando, tá sempre criando, tá em outro mundo completamente diferente. E nós, por sermos criança, no Japão,
mamãe deixava a gente na casa da vizinha e a gente falava japonês. Eu nem faço ideia como, mas eu entendo hoje olhando como era. Eu escutava e repetia sem medo, o óbvio, o normal. Quando que é adulto, quando eu me sinto adulto aprendendo outra língua, que seja o inglês, o espanhol, o italiano, e fico, ai meu Deus, falo, que medo, não é assim, fico me criticando, né? Ao invés de só falar, fala errado, Vem, faz qualquer é coisa. que vem aquela questão, a gente aprende a julgar, né? Exatamente, Criança não julga, né? Aí depois a gente aprende a julgar, e aí aprendemos a exatamente, questionar, aprendemos a exatamente, criticar, criamos essa dualidade, exatamente, né, do certo e do errado. E exatamente, aí começamos a criar o conflito, né? Enquanto criança, né, 5 anos de idade, a gente, para nós está tudo perfeito, tá? A gente exatamente. quer descobrir, né? A gente parece um animalzinho querendo descobrir um novo território. Exatamente. E aí, nessa loucura de Japão, quando voltamos para o Brasil, em função do trabalho deles também, a gente voltou para Belo Horizonte. Então, aí é onde eu peguei o momento, que aí foi dos meus 5, 6 anos de idade até os meus 24, 25 em Belo Horizonte. Então, eu sou um mineiro de coração, porque eu cresci em Belo Horizonte. Consequentemente, eu comecei fazendo engenharia civil em Belo Horizonte, fiz 4 anos, larguei faltando um ano para formar, porque o artista que sempre morou dentro de mim gritava Eu absurdamente. não vejo você, eu não vejo você engenheiro. E eu fiz 4 anos, hein? 4 anos. E Quatro aí, anos de, 4 anos de uma interpretação, né, que depois você voltou à tua própria origem, né? claro. E aí, é isso que é legal, que eu gosto muito de dizer, que eu incentivo muitas pessoas a buscarem de verdade quem elas são. E como eu me senti incomodado, sabe, vocês não se sentem no lugar. Gente, aprendam uma coisa, para vocês ascenderem internamente, você tem que estar sentindo que você pertence àquele espaço. Também é uma coisa de sensibilidade, né? Você tem que se autoconhecer bastante, né, que é um exercício dia a dia, mas todo mundo não faz musculação, não faz dieta, tudo é hábito. Então as pessoas também esquecem disso, né? Olham só para fora, só o que chega de fora e aí esquece de olhar para dentro. E aí não se desenvolve. Consequentemente, passam-se os anos e depois diz, ai, quem eu sou, para onde eu vou, Alice, né? Para onde eu vou, quem eu sou, enfim. Não vai, tá mais perdido que segue em tiroteio. Perdido dentro da própria roupa, né? Exatamente, exatamente. Então, diante dessa perturbação interna, eu larguei a engenharia e aí eu ia fazer artes cênicas, mas eu já estudava teatro e resolvi fazer comunicação, conversando com amigos. Eles falaram: não coloque seus ovos numa cesta só, vá fazer algo que seja pertinente à carreira do ator. E assim eu fiz, me tornei um comunicólogo, bacharel em comunicação, ganhei prêmio de melhor aluno do curso, e é outra descoberta minha que eu fiz, tá vendo? Quando é meu, sabe assim? Quando é meu, assim, eu falei, cara, eu sou o cara mais bagunceiro dessa faculdade, sou o cara mais... Quando eu fui colar grau, o meu reitor falou, quando ele foi anunciar, né, ele todo formal e tal, e aí na minha vez, agora nós temos um artista que a gente gosta muito dele, a gente gosta, sabe assim, quando você vê que a pessoa tá, ela gosta de você, ela quer falar com prazer, e foi uma loucura, porque eu não sabia e ganhei o prêmio, e aí eu falei, sabe quando você se toca assim, cara, olha que louco, eu fui tão eu nesse curso inteiro, que é por isso que eu ganhei, porque tudo eu fazia, tudo eu estava na frente, é vontade, vocação, essa soma, né? Dom, uma soma de um conjunto de coisas, aptidão, que te levam a fazer determinada coisa com total plenitude, né? E aí eu formei em comunicação e criei um planejamento na minha mente que era qual? Quando eu formar, eu entendi. O ator em mim foi tão forte que eu fui estudando e decidi viver dessa profissão. E aí, observando o mercado, eu falei, em BH é um celeiro de grandes artistas, mas o mercado é Rio, São Paulo. É muito reduzido, é. Não Infelizmente. adianta, é Rio e São Paulo, Rio mais, é para tudo, né? É. E No aí caso, eu planejei na minha mente formar e ir embora para o Rio de Janeiro. E assim eu fiz. Eu formei e questão de, sei lá, um mês, 2 meses, assim, eu já voltava, eu já tinha toda essa
Sabe, a minha perturbação foi sempre, eu fui pisando lá, pisando cá, pisando lá, pisando cá. E aí, quando eu formei, eu fui embora definitivamente. E assim começou toda a minha história. Por que começou toda a minha história? Já tinha começado, já era ator, já fazia teatro profissional em Belo Horizonte, já era conhecido no mercado. Só que, como eu decidi ir para o Rio, porque eu queria viver disso, e o mercado em BH era pequeno, aí eu descobri, ao pisar no Rio de Janeiro, que ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era. Eu estava começando do zero, de novo. Exato. E aí, isso para mim foi um baque muito grande. Eu me lembro de ter ficado. Sabe quando você dá uma deprê, que aí você, todo lugar que você bate, ninguém nem nunca te viu. As pessoas com as quais você vai falar como currículo, ninguém nem nunca ouviu escutar. Então, a não ser, claro, um grito galpão pelo qual eu Você passei. é só mais um dentro desse contexto, né? Porque você é uma pessoa de fora. Então você é Exatamente. só mais um. Mas eu achei legal isso, né? Que você foi para a engenharia, mas percebeu que não era a tua aptidão e realmente foi para algo que você ama fazer, né? Que é a interpretação. Exatamente. Você sabe uma coisa, Daniel, que eu nunca consegui fazer nada que eu não gostasse de fazer, né? Então eu nunca prostituí meus valores e acho que, não sei, a vida me proporcionou isso, ou eu desafiei a vida. Eu acredito que se Deus não ajuda, a gente empurra, né? Então, e vamos em frente, né? Mas eu sempre fiz as coisas que eu quis. Eu me formei também em arte, né? O meu pai era cantor na rádio, Ah, que meu pai era incrível! ator, a minha Que mãe também incrível! era atriz. Eu nasci em cima do palco. Que incrível! Eu fazia o papel de menino Jesus, porque eu tinha o olhinho azul, né? Então era um, Que daquelas sensacional! aí eu lembro quando eu era pequeno, É o Jesus a minha mãe criado já pela tinha, eu sociedade. lembro quando eu era pequeno, que a gente estava fazendo uma viagem lá em Santa Catarina, e aí a minha mãe de repente, não, vou parar, e ela parou no meio do caminho, porque tinha um daqueles teatro que é montado na cidade, e ela chegou, eu sei que ela chegou, eu não estava entendendo nada, eu fiquei lá sentadinho na plateia, e ela foi lá para dentro, não sei o quê, aí não sei o que aconteceu, de repente, estou vendo a peça de teatro, dá uma explosão no palco, quem é que surge? Minha mãe, vestida de fada lá, não sei do que. Assim, meu Deus, o que ela está fazendo ali? Aí depois assim, mas o que aconteceu? Ela disse assim, você nem sabe, a fada não veio, não deu, e aí eles me pegaram na hora. Aí ela disse assim, olha, você viu que eu parei aqui? Era porque era para eu vir aqui ser a fada hoje. Você sentiu vergonha? Tipo, minha mãe? Meu Deus do céu, você Não, sentiu não, vergonha? não. Ficou constrangida ou Não, não? não. É assim, a minha mãe sempre foi muito espontânea, né? Então, eu aprendi também a ser muito espontâneo por conta dela. Claro que a gente às vezes paga uns pouco de mico, e não, quando a pessoa é muito espontânea, mas depois eu percebi Tipo, menos, que mãe, era ela, menos. que era o jeito dela, e pronto. E a gente tem que, no fundo, aceitar as pessoas como elas são. Claro. E o nosso tema dessa semana é justamente o perdão, né? E perdoar as pessoas porque elas não são aquilo que nós gostaríamos que elas fossem. Perdoar as pessoas e perdoar as situações quando elas não correspondem àquilo que nós almejamos ou coisas do gênero, né? Porque quando a gente não aceita, né? A gente não perdoa, a gente também não se liberta das coisas. E para mim, todas as minhas experiências, elas sempre trouxeram algum tipo de aprendizado. E essa experiência que você teve, por exemplo, de chegar num lugar Rio de Janeiro, sem ninguém te conhecer, eu fiz isso em Londres. Aí eu tinha feito um curso de inglês, que era no Nossa, CCIA, fora do país, então é pior minha mãe ainda. tinha pago para mim um curso de inglês, que eu fiz por 3 meses, e ela achava já que eu deveria falar, sim, tudo, né? E aí nós chegamos em Londres, eu com 3 meses de inglês de CCA, que era, inglês americano ainda, em plena Londres, eu não sabia nem pedir um copo d'água, porque eu cheguei e falei assim, I want a glass of water. Aí o cara disse assim, what? Não era water, né? Era water. Aí era, o sotaque era Britânico. diferente. E a minha mãe que disse assim, não, mas você sabe falar. Eu disse assim, mãe, não sei falar, né? Eu fiz um... aí eu lembrava, I'm driving to LA all of October and I will arrive in San Francisco in September. Sabe aquelas frases que você decora? E essa assim, agora eu tenho que tentar pegar essas frases que eu decorei daquelas gravações repetidas para ver se eu consigo encaixar. Mas consegui, a gente conseguiu, deu tudo certo e foi muito bem. E depois tive uma outra oportunidade, uma outra experiência assim, que foi em Lisboa, que eu cheguei também não conhecendo ninguém e consegui dar certo. E depois aqui em São Paulo também, né? Porque eu sou lá do Sul. Então, eu sempre acreditei que nós devemos seguir os nossos sonhos, seguir aquilo que a gente almeja realmente atingir.
e que a gente tem que se esforçar um pouco mais e não se deixar ir muito pela necessidade da sobrevivência, né? E de Perfeito. pagar as contas Perfeito. e querer trabalhar para, de repente, quem sabe, um dia eu vou aproveitar a vida e quando acha que vai aproveitar a vida, já está velho, já não aproveita droga nenhuma, né? Então, a gente nunca sabe também se a gente vai chegar até a velhice, então é melhor aproveitar agora. Claro, Então, eu sempre claro. fiz essa coisa meio inversa e fico feliz por você ter seguido teus sonhos e resolveu ser ator e tá aí. E qual foi a tua última novela mesmo, para as pessoas que não se recordam? Agora eu estava fazendo Salve-se Quem Puder, a novela das 19 horas da TV Globo, um vilãozão que é o Donato. Isso, E, inclusive, exatamente. inclusive, a gente depende do autor e eu estou torcendo para que ele volte, inclusive. Torçam por mim, gente. Vai voltar. Não, vai voltar. E aí você chegou no Rio sem conhecer ninguém, meteu as caras, foi indo, E aí porque tem que comecei ser. através de cursos. Comecei através de cursos, onde eu começava a me conectar com pessoas para mostrar o meu trabalho, para mostrar quem eu era. Então, eu comecei a fazer cursos e workshops de teatro para poder me conectar com esses professores que eram profissionais atuantes lá no Rio de Janeiro. Para mostrar, num curso, né, durante exercícios, você vai se mostrar e eles vão ver. E aí você começa toda uma conexão. Mas eu costumo dizer que claro que eu fui atrás, eu sou um cara muito sortudo, porque eu tive uma grande oportunidade, que foi a minha primeira oportunidade na TV, que foi na própria TV Globo, e num programa que era de grande sucesso, que era a Diarista, e num episódio onde estavam monstros da TV, que eram Dira Paz, Cláudia Rodrigues, Luiz Cardoso e Diogo Vilela. Então, assim, e aí eu gosto de falar também o tanto que eu tremia, o tanto que eu tinha medo. Por quê? Por admirar aqueles atores, por querer que eu desse certo, por medo de não conseguir fazer. Enfim, coisas, são medos que você não pode deixar que eles te travem, mas são medos, eu costumo chamar de medos positivos. Não são medos não é assim, você não dá conta. São medos do Da gostar falta de tanto de estar conhecimento, ali, que é normal. querer que tudo dê tanto certo, e aí você fica com medo, né? E então eu gosto muito de falar isso, porque todo mundo começa de algum lugar, e é necessário que as pessoas tenham esse entendimento. Eu passei por momentos onde eu me puni muito, e hoje eu vejo que eu não tinha maturidade para entender, por isso eu me punia. Quando eu, por não ter experiência, naturalmente eu me condenava por não ter feito bem, ou por ficar nervoso, ou por ter medo, e aquilo eu ficava com raiva, que eu não queria ter medo, eu não queria ficar nervoso. Como, gente? É o normal. Você precisa ter, até para poder aprender, isso te faz crescer. Então, é Claro. necessário ter sim, né? E aí, essa foi uma primeira participação, né? E continuei com os meus contatos, continuando estudando. E aí, claro, começa a surgir um convite de teatro, um convite de uma companhia, e aí você vai se conectando, mas assim, é uma luta igual para todos, é um mercado extremamente afunilado, Com certeza. não tem critério, o que eu quero dizer com critério? Que é Você pode cair na compreensível. graça hoje, como amanhã cair na desgraça, né? Quer dizer, é E muito pode variável. também, e pode também nunca cair nas graças. Eu conheço atores que eu adoro falar isso, que eu, quando os vejo atuar, eu fico com vergonha de ser ator. O que eu quero dizer com isso? De atores tão talentosos que nunca, não vão ter, não, nunca tiveram uma oportunidade. E quando eu digo que eu tenho vergonha de ser ator, para dizer o tanto que esses caras são bons, o tanto que eles são maravilhosos, entende? E às vezes não tem, porque o mercado é afunilado mesmo. E aí, por ser afunilado, ele vai entrar, às vezes, o conhecido mesmo, que é mais do que natural. Antigamente eu criticava, hoje eu não critico. Vai entrar aquele que se vende, e ok também. Se você está disposto a pagar esse preço, vai lá, manda ver. E tem aquele também que vai por si só e também dá certo. Todos dão certo de uma forma ou de outra, cada um com o seu preço e o seu valor. Eu tenho percebido uma coisa, porque assim, a arte de interpretar os dramas da vida, né? Então, as novelas, por exemplo, de uma forma geral, e no cinema também, essa questão sempre do bem e do mal, né? Porque tudo é o bem e o mal, né? É Tudo é sempre dual. essa dualidade, né? O mal
aí aquele mal prejudica o bem, aí aquele bem se sente traído, enganado e não sei o quê, aí todo mundo fica desejando que aquele mal vá pagar, né, um preço qualquer, e normalmente, às vezes, sim. Uma das coisas que eu senti muito na Globo, e muita gente não concordou, e até questionaram, em algumas novelas, o mal parece que meio que venceu, né? Que não foi, saiu um pouco daquele clichê de que o mal sempre morre no fim e o bem há de vencer, né? E eu acho que teve a Globo, ela foi um pouco ousada a Globo não, né? Alguns autores de colocarem esse mal como a pessoa se deu bem mesmo sendo do mal. Ela se safou, ela fugiu para um outro país, ela continuou fazendo isso e Mas eu tal. acho Isso extremamente... normalmente não é o que é esperado, porque todo mundo pensa assim numa coisa que o mal vai pagar por ser mal, né? Aquela coisa bem medieval que nós temos no nosso inconsciente, né? A gente sabe muito bem que nós vivemos numa sociedade onde a maldade é muito maior do que a bondade. E que a bondade está sempre apanhando da maldade, porque eu digo que a maldade ela é uma distorção da bondade. Então, a maldade conhece mais o bem do que propriamente o bem conhece o mal. Então, consequentemente, como o mal sabe todas as vulnerabilidades da ingenuidade daquele bem que não conhece o mal, com certeza, né, vai tirar proveito, né? Então, para todo bom mal, tem que ter um bom ingênuo do bem, né? Então, sempre vai ter aí essa dualidade. Mas eu Mas acho dentro dessa isso... dramaturgia da vida, dessa questão desse bem e desse mal, né? A gente percebe ali sempre uma necessidade das pessoas, às vezes, ter que aceitar ou saber lidar com as situações, ou perdoar as situações. Aí a minha pergunta para chegar até você é a seguinte: já que estamos tratando de questões de perdão, que situações que você teve que passar ou que você pode, de repente, falar para nós que você realmente teve que trabalhar bastante essa questão desse perdão? Primeiro, eu estou aqui me coçando para poder falar, mas eu não posso. Do último filme, um curta-metragem que a gente filmou no Espírito Santo, chamado Entre Olhares, e ele está rodando pelos festivais do mundo, e por isso eu já ganhei 2 prêmios como melhor ator, um nos Estados Unidos, outro aqui no Brasil, em Bento Gonçalves. Legal. E ele trata exatamente desta questão. Espero que vocês lembrem quando puderem assistir, porque primeiro roda pelos festivais, né? Depois fica disponível nas plataformas. É um curta-metragem, então não tem exibição comercial. Mas trata exatamente desse tema. Pode dar o nome, não? Dar o nome do filme? Entre Olhares. Entre Olhares. Entre Olhares. Vamos Tudo junto. aí. Entre Olhares. E o Entre Olhares, ele fala exatamente disso. Vocês vão ficar impressionados quando entenderem, que é o que eu acredito, a mensagem que eu acredito também, que quando que o perdão, o não perdão, ou a falta do perdão, é o veneno que você mesmo bebe. Então, o fato de o outro fazer algo a você que não tenha sido legal, você pode ter sofrido com isso. Porém, a ação de fazer algo ruim foi do outro. O mais importante é a forma como você vai lidar com isso. E essa forma tem a ver com... você absorve essa maldade do outro e você fica magoado, você compra, no fundo, isso, e você fica com isso preso dentro de você. E pronto. Isso vai reverberar. E aí pois você não então, perdoa. Por isso que eu estou dizendo. Então, ou seja, a pessoa que não perdoa, ela está prendendo o mal dentro dela, porque ela não quer aceitar aquela realidade. Claro que a outra pessoa foi movimentada pelo prazer dela, pelo desejo dela, às vezes estava afim só de uma festa, e aí ela meio que diz, você é a pessoa da minha vida. E aí outra pessoa que resolve acreditar, o mal gosta de ludibriar muito, né? E também que a pessoa está lá pelo seu interesse, né? Então, a gente também tem que sempre ter um pouco de filtro, né? De que não podemos acreditar em tudo que as pessoas falam. Porque falar... mas espera aí um pouquinho. Deixa eu, mas só para concluir o que eu estava dizendo. Então, a questão do perdão, que é o veneno que você bebe, então eu estava explicando exatamente isso. O que vem de fora, você pode ter sofrido, mas cuidado, exatamente. Claro que vão criar
pode-se criar traumas, pode-se criar um monte de bloqueios, pode-se criar um monte de coisas. Porém, vamos saber lidar com isso, porque é isso que vai nos comprometer durante o processo da nossa vida dali por diante. Então, você que não tem coragem de perdoar, ou você que não tem coragem porque fulano fez muito mal, porque ciclano não sei o que, isso é orgulho seu. Abaixa o volume desse orgulho, vai lá e perdoa, porque quem está se matando é você mesmo com o não perdão. E o Entre Olhares fala exatamente disso. O Entre Olhares fala exatamente dessa questão presa que a pessoa não libera. Né? O que as Exatamente. pessoas normalmente não percebem, né, na questão psicoterapeuta mesmo, né, terapeuta da questão, no que se refere à necessidade de saber perdoar, é que as pessoas elas levam para o lado pessoal. Eu não perdoo aquela pessoa. Eu não perdoo aquela situação. Mas não existe aquela pessoa e aquela situação. Porque o que existe é aquilo que a pessoa criou e que ela projeta sobre a pessoa ou sobre a situação. Portanto, aquela pessoa, aquela situação é apenas um espelho que está mostrando a incapacidade daquela pessoa de aceitar a realidade, de saber lidar com a realidade, de perceber que nem tudo tem que sair exatamente como nós roteirizamos da nossa cabeça, né? Porque nós roteirizamos o tempo todo, nós fazemos pequenos filmes que antecedem as reais cenas da vida, e aí quando a cena real se mostra, a pessoa se decepciona, e aí quando ela esperava daquela cena que ia preencher alguma coisa nela, e aí claro que não vai preencher, ela fica decepcionada, aí ela fica com raiva, ela fica com mágoa, e aí às vezes, e se ela depositou essa responsabilidade em cima daquela pessoa, daquela situação, aí ela não perdoa, né? Ela não perdoa por quê? Porque ela quer aquilo. Então, toda pessoa que não perdoa, ela é uma pessoa teimosa em aceitar a realidade. Ela não quer viver a realidade. Ela quer aí posso viver dar a uma ilusão. dica? Mas isso é o inferno, né? É aquilo que se E chama aí, de inferno, que é a e ilusão. aí, Né? e aí, complementando o que você está falando, é o que eu percebo na dificuldade das pessoas, às vezes, enxergarem essa possibilidade de perdoar e saber separar as coisas, é justamente o sentimento que foi impregnado e ela se identificou no momento do trauma. E ela acha que ela vive aquilo que me magoou, aquilo me deixou. E a pessoa vive isso. Cara, entenda que esse é o momento do constrangimento. Se você conseguir se afastar um pouquinho disso e olhar a vergonha do outro, porque cada um tem aquilo que dá. Então, se o outro está dando pedra, o problema é dele. Dê rosas, meu amor. Dê rosas. Não dê pé, cada um dá o que tem. O que você tem para dar, né? Então, ou seja, se o outro está dando, jogando pedra na sua cabeça, deixa ele jogar. É o tal do olhar, eu falo que o perdão anda com a compaixão. Então, você olha para o outro é o julgamento e que tem a você tem a teu compaixão respeito, de entender o que, amigo, essa pessoa não é tão evoluída, não é tão... Infelizmente, essa pessoa, ou ela é do mal mesmo, ou ela não é uma pessoa legal. Não tem Entende? essa E isso... sensibilidade para poder perceber o outro, né? Não tem essa sensibilidade. Exatamente. Exatamente. Porque é Isso é limitada, fundamental. não é? Ela tem lá os seus E aí a pessoa se limites. aprisiona, e aí a pessoa se aprisiona naquele momento congelante do trauma, da ofensa, da situação constrangedora, do que for. Ela congela aquilo e ela não consegue, ela fica identificada. Eu gosto muito de falar isso. Ela se sente identificada, ela acha que é aquilo, né? As pessoas acham que o que elas sentem, elas são o que elas sentem. Eu não acredito nisso. Eu acredito que você consegue tanto sentir, se você consegue sentir, você consegue limpar. Se você consegue colocar, você consegue tirar. Conclusão, você não é isto. Tá certo? Isso é um sentimento que você teve. Talvez um pensa, olha só, tanto é que começa a pensar aí alguma coisa ruim. Automaticamente você vai ter um sentimento já, você vai produzir um sentimento. Tá vendo que E você não é você isso? sabe Você muito bem consegue que dentro das oficinas dos atores, né, dentro da parte da atuação, você tem que realmente entrar dentro do sentimento da emoção e você tem que transparecer como se você estivesse vivendo aquilo, mas você nunca pode sentir aquilo na profundidade, porque senão você está gerando mal para você mesmo. Né? Então, às vezes, Exato. Eu do gosto de ator falar. você Eu chorar gosto... e parece que você está chorando realmente por conta daquela cena,
mas lá dentro você está neutro. Lá dentro você está bem. Não, mas na verdade eu gosto de dizer o seguinte, eu como ator é muito difícil você, claro, a gente usa técnicas, mas é quase impossível você separar tudo. Então, por exemplo, quando eu estiver chorando numa cena, eu, pelo menos Daniel, como ator, eu foco muito no texto. Eu percebo qual a situação que aquele texto coloca aquela personagem, E você e vive aí aquilo. eu vivo aquilo verdadeiramente. Consequentemente, eu já tive cenas que eu acabei, que eu fiquei chorando e tal, e eu saí com a cabeça doendo, e eu saí realmente um pouco. Então a gente se empresta um pouco, não tem muito jeito, a gente se empresta. Porém, é uma situação só para aquele momento, criada ali. Eu não carrego aquilo, eu tenho consciência de que acabou aquilo, eu, Daniel, eu só fiz aquilo naquele momento. E naquele momento eu sofri de verdade mesmo, porque eu Mas vivi você aquilo pode todo. liberar hormônios, né, como adrenalina. Sim, mas acaba liberando, não tem A gente como não. consegue acompanhar alguns vários atores, né, que sofrem do coração, né, por conta disso, porque Sim, ele interioriza demais aquele personagem e isso acaba sim, afetando o próprio coração, né? sim, tem Porque vários casos. é o Tem centro das vários casos. emoções, né? E aí Sim, isso acaba mas tá aí gerando uma esses... outra técnica que nós atores temos que ter, que é esse equilíbrio. Eu sou ator, então eu tenho que saber que eu vou viver aquilo, mas eu tenho que voltar para mim mesmo, para minha vida real, né? Mas assim, as pessoas, de uma forma geral, antes de você entrar aqui na live, eu até comentei, né? A vida é um palco e nós todos somos um pouco atores, porque o Sim, nosso ego, ele cria vários personagens. A com gente se faz certeza, de vítima, a gente se faz de coitado, a pessoa com se faz de certeza, poderosa, faz de com autossuficiente, certeza. de autoritário, não preciso de ninguém, né? De eu me basto e não sei o quê. Portanto, isso tudo são coisas... É fake news, né? É uma, é uma, é uma, é uma, é uma, é uma interpretação que não é real. Aquela pessoa tão boazinha, tão agradável, tão solícita, aí de repente, como ela não conseguiu aquilo que ela queria, ela fica cobrando, fica com raiva, ela muda completamente. Então, assim, isso é uma Verdade. forma de atuação também, Claro, todos nós claro, temos, né? Mas que o ator claro. acaba trabalhando nisso para mostrar realmente as cenas da vida, né? E viver aquilo intensamente, né? E tem algumas cenas que as pessoas até eu comentei com o Niso, né? Com o Niso Neto, né? Diz assim, nossa, tem algumas cenas que realmente as pessoas depois elas acabam quando você vai sair na rua, as pessoas acham que você é realmente aquela pessoa má, né? Aquele ator, Opa, sem porque dúvida, sem dúvida. interioriza aquilo tanto, né? Que a pessoa depois não sabe diferenciar o ator do personagem que está ali, porque a televisão ela hipnotiza um pouco, né, as Muito, pessoas, né? muito, total. Total, porque assim, você está Eu ali, uso essa tanto palavra é que você se sempre. assusta, tanto é que você É, chora, né? é. Porque Tanto é que você no chora. no meu trabalho inconsciente, por exemplo, o inconsciente, ele não tem filtro, ele não sabe diferenciar o que é aquilo que eu estou imaginando, aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou assistindo. Por inconsciente, é tudo real. Por quê? Porque ele não tem conexão com a parte sensorial. Ele recebe aquela... É como o mito da caverna. Ele recebe aquilo de uma forma e ele interpreta daquela forma. Então ele já Aham. sabe, assim, se você está pensando numa coisa alegre, ou se você está vendo uma coisa alegre, para ele é tudo a mesma coisa. Então, o inconsciente, que é onde estão essas travas, que é onde ficam esses traumas e esses mecanismos né, de autossabotagem, que é a minha especialidade, que as pessoas acabam carregando, é isso que faz com que as pessoas acabam se descontrolando, é isso que faz com que as pessoas depois não saibam perdoar. Por quê? Porque ela ficou lá com aquele trauma, né, que ela quer aquele reconhecimento, quer aquela valorização, aí de repente ela vai tentar agradar, ou ela vai tentar encontrar uma pessoa que vai lhe dar a plenitude. Quando ela não consegue, aí ela não perdoa. Como assim? Né? Como assim essa pessoa não me quer? Eu fiz tudo para essa pessoa, como assim ela não me quer? Aí a pessoa se sente, né, magoada, se sente traída, né? E aí não perdoa aquela pessoa porque não a valorizou. Né? Então, assim, nós temos que realmente, dentro do perdão, destituir completamente, libertar completamente as pessoas de que elas realmente têm a obrigação de resolver o que quer que seja dentro da nossa própria existência. Porque tudo é uma evolução do desconhecido para o conhecido. Então, eu não posso obrigar o outro que ele me dê aquilo que eu não despertei de conhecimento dentro de mim mesmo. Então, assim, eu não posso querer ficar não perdoar aquela pessoa porque ela não me amou e eu ficar uma pessoa azeda. Então, Então, que amor que você tinha se você transformou esse amor em azedume? Então, assim, desculpa, se esse amor ficou azedo é porque você colocou alguma coisa ácida e estragou tudo aí.
né? Então é assim, quando se é E amor, talvez se é aí, amor, né? talvez aí falte um pouco de amor próprio também, porque eu digo, quando a pessoa, quanto mais você se conhece, mais você se governa, mais você se domina, mais você passa a se amar, e aí mais você começa a entender o seu papel dentro de qualquer relação, seja ela amizade, seja ela amorosa, e claro, você pode sofrer, mas você vai ter um mínimo de consciência para entender. Por exemplo, o que eu quero dizer, tem gente que fica aí sofrendo por causa da outra, e eu falo assim, vem cá, você quer ficar com quem não quer ficar com você? É isso mesmo? Faz sentido? Então as pessoas não param para pensar, ninguém para para Não, pensar. não, É verdade. mas Eu essa vou outra, querer ficar com quem não quer ficar comigo. Daniel, essa outra pessoa nem existe, porque a pessoa está no filme dela. Na cabeça Sim, dela, ela está sim. lá no filme e ela projetou que aquela pessoa tem que se encaixar ali, sabe? Assim, dizendo, olha, eu Exatamente. brinquei de casinha na infância e agora vai chegar o cara aqui e é o seguinte, cara, e aí, Exatamente. você vai brincar de casinha comigo? Eu quero um filho. Eu quero filho, você vai ter que me dar um E a filho pessoa fica e eu quero identificada, ela brincar de fica. casinha. Aí agora Então, aí. o menino ficou brincando de carrinho. Aí o cara quer sair de casa para andar de carro, aí ela já vai atrás de outra, já vai não sei o quê. Você não quer parar dentro de casa. Por quê? Porque a mulher quer brincar de casinha e o homem quer brincar de carrinho. Então tem essas questões, às vezes, das referências, que as pessoas não param para pensar até que ponto que eu estou realmente interessado em viver algo com Exatamente. aquela pessoa, conhecer aquela pessoa. Ou cada um que chega, como eu digo, as pessoas elas nascem na frente de um tiara, aí elas vão tricotando o homem ideal, a mulher ideal, o trabalho ideal. Né? Aí quando as pessoas chegam, a situação chega, encaixa. Encaixa. Elas ficam tentando forçar. E às vezes o coitado da pessoa nem braço tem, né? E ela fica, tem que ter braço, tem que ter cabeça, tem que ter emoção, tem que ter sentimento. E elas ficam cobrando que o outro dê aquilo que elas criaram na cabeça dela, né? Olha a Nani Casting, tá aqui a Nani. Conhece a Nani, não? Ela tá, Nani, muito. tá aqui, ó, ela entrou agora Beijo, aqui junto com beijo, a gente. beijo. Ah, Nani, Saudade. vou acenar aqui para Nani, super querida, adoro ela. Não, A eu vi, Nani e eu a vi Nina, né? rapidamente vários São as amigos duas, né? A queridos. Nani e a Nina Azevedo, né? São as duas que Sim, as trabalham irmãs com. lindas. São ótimas, né? É. Ela mandou aí E um aí, coração. e uma coisa interessante do que você está falando, eu costumo dizer que, assim, eu acho não, tem a ver, claro, com a cultura. Cada um é criado de uma forma, porque cada pai e cada mãe aprendeu com alguém alguma coisa que vai passar para outro alguém, que é o filho. Então, consequentemente, a forma como o filho vai aprender, aí que tá. As Ele vai influências. ganhar ou vai perder na sorte, porque ou vai ter um pai ou uma mãe sábia e ele vai se dar bem, né, o filho ou a filha, ou vai se dar mal porque os pais não são bem criados, ok? E aí o que eu entendo? As pessoas não são inteiras. O que eu costumo dizer inteiras? Elas se entendem com todos os seus problemas, então elas passam a se conhecer e elas se entendem. Eu nunca acreditei nessa história de metade de laranja, tampa de panela. Meu Deus, se você não é inteiro, amigo, algo está faltando. Então, na minha cabeça, a coisa funciona Exatamente. assim. E aí, Quando você é automaticamente, inteiro, você vai ter o você... vazio, aí esse E olha que vazio vai interessante. fazer que você queira Então, preencher com o mas outro, né? exato. E ninguém pode depender de ninguém. Por quê? Tem uma coisa óbvia. Qual é? Se a gente nasce sozinho e vai morrer sozinho, a gente só está na vida para compartilhar. A gente não está para levar ninguém. Coloca, eu vou morrer, morre comigo. Não vai ter jeito, não, amigo. Você sabe que eu falo para meus alunos assim: olhe para o céu. Você vê alguma estrela grudada na outra estrela? O máximo é uma lua que está andando à volta de um planeta. Ou seja, o que é que representa as luas? As suas dependências. Você depende daquele planeta. Você depende da gravidade daquela pessoa. Você fica orbitando à volta dela. Todo mundo que nasce no planeta Terra tem uma lua que anda sempre à volta do planeta Terra. Então, o nosso emocional é sempre assim, está sempre à volta da mãe Terra, da segurança e tal, Sim. tal, tal. Então, é assim, existem dois tipos de relacionamento que eu falo. Relação por dependência e por excelência. Esses relacionamentos deficientes, onde eu te dou o coração e você me dá a perna, ou seja, eu te dou a segurança e você me dá o amor, né? Aí, ou seja, existe uma falsa plenitude, porque se a outra pessoa me dá o coração, aí eu ganhei o coração, e eu vou dar as pernas para ela, que é a segurança dela, beleza, ótimo. Aí a gente está completo. Só que mais cedo ou mais tarde, como eu digo sempre, as pessoas, elas vêm e vão, e ninguém é eterno. Aí, de repente, aquele coração sai da tua vida, ou as pernas saem da sua vida, você fica sem chão e sem coração,
E e morre. acha que vai morrer. É uma Isso aí. morte. E aí entra o tal do não perdão. E a pessoa está magoada, e aí vai carregar aquilo para um próximo relacionamento, onde Vai. vai Eu cobrar lembro de do uma, eu outro. lembro de E uma essas cena, pessoas, eu lembro enquanto de uma elas não cena se uma vez, né? identificarem, não acreditarem nelas mesmas, elas não saem do lugar. Não sabe. Eu lembro de uma cena de uma senhora que ela estava péssima porque o marido tinha falecido, né? E aí eu peguei e fiz uma pergunta para ela, disse assim, você está com tanta saudade assim do marido? Eu estou morrendo de saudade do meu marido. Não aguento de saudade do meu marido. Eu disse assim, olha, me responda, eu vou te fazer duas perguntas, me responda qual das duas opções. Você está com saudade de tudo aquilo que ele te proporcionava, né, de tudo aquilo que de uma certa forma ele preenchia na sua vida, ou você está com saudade da pessoa? Porque tudo que você está falando, eu estou com saudade do meu marido porque nós íamos viajar, eu estou com saudade do meu marido porque nós comíamos juntos, eu estou com saudade do meu marido porque a gente ficava vendo filme junto, eu estou com saudade do meu marido porque a gente ia no supermercado junto, eu estou com saudade do meu marido. Ou seja, você está com saudade do seu marido ou você está com saudade do companheiro que preenchia a tua vida? Você está com Então saudade tá saudade das dele? coisas que fazia. Eu Aí, falei, não, não é da pessoa. aí ela teve que me responder que ela não estava com saudade dele, ela estava com saudade era daquilo que ele representava. Então, é isso que nós estamos falando. Por quê? Porque a pessoa ela vai buscar a outra metade que falta nela no outro. E aí, quando o outro vai embora, será que ele está sentindo a falta do outro ou é da falta daquilo que o outro preenchia que a pessoa não conseguiu desenvolver? Então, ela está por uma dependência ou ela está por uma excelência? Porque eu digo sempre que uma hora na vida, aquilo que nós somos dependentes, como se fosse uma espécie de droga, né, vai nos tirar da vida. E aí, como é que vai ficar? Aí você vai sobrar aquilo que você era. Então aí acontece às vezes das pessoas se dedicarem a vida toda num relacionamento, num casamento, e aí de repente aquilo acaba, a pessoa fica sem chão. Não Sem sabe mais o chão. que eu vou fazer da minha vida. O que eu vou fazer da minha Exatamente. vida? Aí eu vivi para o meu marido, Exatamente. aí eu vivi para os meus filhos, agora não tem mais marido, não tem mais filho, às vezes os filhos vão morar em outro país, alguma coisa do gênero, não tem os netos ali perto. A pessoa vive tanto os outros que ela nunca viveu ela. Aí ela vai ficar com esse vazio. E aí ela Exatamente. precisa realmente perdoar ela mesma por ela não ter contribuído por algo que ela possa conseguir estar bem com ela mesma sem precisar de quem quer que seja, sabe? Exatamente, exatamente, perfeito. Tá aí a busca, a necessidade da busca do autoconhecimento o tempo integral. Todo dia eu repito, quanto Tempo mais. todo, porque eu E o sempre fui autoconhecimento. adepto Daniel, eu sempre fui adepto da liberdade, sabe? E aí eu vejo as pessoas dizendo que são livres, e aí eu vejo elas dependentes do trabalho, né, do Exatamente, dinheiro do trabalho, dependentes do exatamente. relacionamento, e elas dizem que elas são livres. Aí você diz, Mentira, mas assim, é mentira, você não é livre, porque assim, como é que você claro. vai ser livre se você está ali? Entendeu? Ou seja, você resolveu que você queria ser livre dos teus pais, você resolveu então que você ia trabalhar, ia ter o teu dinheiro para que você fosse livre, e você acha que você é livre? Não, você está presa naquela necessidade de ser livre dos teus pais e você está preso no dinheiro e Exato. naquele trabalho o tempo todo mostrando que você não precisa de ninguém e que você não precisa dos pais e não sei o quê. Está preso. E a pessoa não percebe. É triste, né? Não percebe. Não É isso percebe. que eu tô falando. É como as pessoas, é como elas se identificam, se sentem literalmente aquilo sendo o mundo delas. E isso tem tudo a ver com essa questão mesmo, de quanto mais você se conhece, mais você consegue se afastar das situações e olhar com um pouco mais de distanciamento e ter uma compreensão de qual o seu verdadeiro papel naquela relação, seja ela qual for, ou na sociedade como um todo, né? Existem, quando nós somos, eu acredito que todos nós somos uma força, né? Então eu sou uma força, a outra pessoa é uma outra força, e essas duas forças, elas se juntam e elas expandem junto. Ou seja, favorece a mim e favorece a outra pessoa. Se eu estou o tempo todo favorecendo a outra pessoa, porque eu quero que a outra pessoa fique dependente de mim, para que eu resolva a minha solidão ou a minha incapacidade de conseguir estar sozinho comigo mesmo, então eu não estou somando. Eu estou absorvendo a energia do outro. É como se fosse, se for levar para um lado meio espírita, é como se fosse uma espécie de obsessor vivo, né? Que está ali só sugando, né? Sim, sim. E Eu gosto. normalmente nós homens, quando a gente sente que a pessoa está muito sugando, a gente começa a ficar irritado, a gente começa a ficar meio que querendo fugir de perto da pessoa, porque rouba-nos a energia telúrica. Não sei se você já sentiu isso. Quando você sente Claro. que a pessoa está tentando sugar muito, a gente sente aquele sufoco. Por quê? Porque a pessoa está tirando o ar, né? E o amor é justamente o que traz o ar.
Então, se você está num relacionamento amoroso, onde a pessoa está te sufocando, então isso não é amor. Aí eu vejo as pessoas dizendo assim, estou numa crise amorosa. Como assim? Não existe crise amorosa. Existe crise de identidade. Existe crise emocional. Agora, o amor não Claro. é crise. O amor vem trazer Claro, eu solução. costumo dizer que a coisa é parte de um ponto tão simples, que é assim, se cada pessoa experimentasse ao menos tentar ficar com ela mesma, eu digo, se você não é capaz de tomar um café sozinho, olhando para o tempo e pensar em você e se sentir bem com aquilo, sem depender de absolutamente nada, amigo, sinto muito, você está com um problema, você precisa resolver este problema. E isso é para todos, somos todos iguais nesse quesito. Não tem outra forma, Então, meu porque querido, mas é assim, isso para muito. vivemos sós. A impressão do compartilhar é só a impressão. Somos sós. Porque eu falo assim, Carlos, tudo bem, meu amado, eu tô aqui com você. Escuta, um minutinho só que eu vou no banheiro. Eu tô só o tempo todo. Ninguém consegue. Carlos, um beijo, eu vou dormir. Acabou, eu vou dormir só. Estamos sós o tempo todo. O compartilhar, além de tudo, é uma ilusão. Então as pessoas são malucas, porque elas têm que aprender a viver com elas, não com os outros. E a partir do momento que elas viverem com elas, a consequência vai ser viver bem com o outro. Porque quando você respeita o outro. É muito louco isso. Então, mas é muito difícil para as pessoas, porque muitas pessoas elas acabam não é por mal, elas não desenvolveram essas capacidades. Isso que você está falando é o nirvana na Terra. E nirvana na Terra não existe, né? Porque Não. a gente está numa selva, né? E aqui nirvana não chega. Então, entendeu? Aqui chega assim uma tragédia e tal, né? Então, e também não tem um Só dá botão um oi, bebê. também, né? Não tem um botão assim, a pessoa Só dá um oi rápido. aperta o botão. Hã? Só dá um oi, Marcel, amigos me chamando aqui. Legal. Júlio César, meu primo, um grande beijo. Marcel, querido. Perdão por te interromper. Não, sem problema. Então, assim, infelizmente não existe um botão, né? Porque eu fico dizendo assim, olha, se tivesse um botão, o pessoal chegava ali, você apertava os botões e resolvia a situação. Não, tudo é um desenvolvimento, né? Mas nós temos que sempre parar um pouquinho para observar, né, a relação que eu tenho com as outras pessoas, né? Porque, num primeiro momento, elas espelham aquilo que eu sou, porque eu atraio aquilo que eu estou sintonizado. Total. Como uma força, eu emano e eu vou atrair, e aí, a partir daquilo que eu atraio, eu percebo aquilo que sou eu. Né? Porque nós atraímos aquilo que nós estamos na mesma frequência. Se eu estou em AM, eu vou atrair AM. Se eu estou em FM, eu vou atrair FM. Perfeito. Mesmo isso. Né? Se eu estou sintonizado na Globo, é Globo. Entendeu? Perfeito. E assim vai. Né? E se eu estou noutra vibe, eu estou noutra vibe. E cada um está no seu processo, cada um está na sua vibe. E está tudo certo, que é o que eu falo no meu livro. Né? Então temos que saber encontrar aquela sinergia. Agora, se eu sou uma pessoa que sempre acho que nada é bom o suficiente para mim, aí você vai sempre atrair situações que nunca vão estar bom o suficiente para você. Por quê? Porque você está emanando isso para o universo. E você vai atrair isso. Então, ok, a minha vida é uma solidão, porque você está emanando solidão para a sua vida. Então é assim, eu só atraio pessoas que me abandonam, ou que eu me sinto só, ou que eu me sinto traído, né? E aí eu não perdoo e não consigo aceitar como as pessoas podem ser assim. Então, o que você acha que eu tenho que resolver, Carlos Florencio? É exatamente tudo isso que você acabou de me dizer. Exatamente. Não, e o interessante é o seguinte, se somos, o que eu acabei de falar há pouco tempo, se somos muitos, é sinal que precisamos nos compartilhar, aprendermos uns com os outros. Então, para que servimos nós todos? Para vivermos as experiências de cada um que você atrai, identifica, sana aquele problema para passar por uma próxima. Ou, quem sabe, dure o resto da vida, ok. Mas é preciso... E as experiências, Daniel, eu considero que elas são para aprimorar e aperfeiçoar. E não para piorar. Né? Então é assim, você tem que entender, olha, o resultado não foi aquilo, eu fiquei mal, então você tem que rever os seus valores, o seu comportamento, a sua atitude, ver o que é que você estava projetando, para ver se você consegue aprimorar e aperfeiçoar. Agora, se você passa uma experiência, ok, me senti decepcionado e eu não perdoo, aí claro que você vai reverberar nisso. Aí vai atrair uma outra pessoa que você vai achar, a pessoa vai vir com um rabo lindo de pavão, você vai achar que ela é uma ave maravilhosa na sua vida, esquece de olhar que o pé é de galinha,
Porque o pavão tem o rabo liso, mas o Exata. pé E é de sujo de galinha. lama, e sujo de bosta de galinha. Exatamente. E aí, depois a pessoa, quando percebe que o pavão, no fundo, tem pé de Márcia, galinha, querida, beijo. que ela se sente traída, e ela sofre aquela grande decepção novamente, e aí ela fica no processo de acumular decepções, acumular mágoas e Ou acumular seja, situações que ou ela não seja, é o aceita, por isso ela não perdoa, né? Ou seja, é o que você acabou de falar. Ao invés das experiências servirem para as pessoas se aprimorarem, elas começam a ter mais ódio e mais rancor e morrem, aí criam um câncer e não sabem por quê. Meu Deus, Entra no processo das doenças psicossomáticas. Por quê? Porque ela fica claro. somando, tanto soma, tanto bate, como, né, como a água fura, uma hora fura. Então, eu digo sempre que as doenças, elas são sempre o passado. Então, quando eu estou doente no presente, eu tenho que parar para pensar, nossa, eu estou com o passado reprimido na minha vida. Eu tenho alguma coisa que eu não resolvi do passado. Porque para ter somado no físico, é porque isso já vem de várias experiências acumuladas ao longo do processo. Né? E é a Então, eu necessidade tenho. E da aí, humildade. dentro da metafísica, né? Na metafísica da saúde, a gente vai lá e tenta mapear qual é a região e tal, qual é a região, qual é o órgão e tal. Aí a gente consegue perceber, a raiva está lá no fígado, né? Aquilo que eu não perdoo está lá nos rins, e assim vai. Né? Então, no estômago, não aceito, estou remoendo, fico digerindo, não quero digerir, né? Fica aprisionando tudo ali. Então, aí as pessoas têm que perceber que, no fundo, as doenças que elas possam vir a desenvolver é um chamado. Na astrologia, eles dizem que, normalmente, a doença é assim, é a morte ou é a regeneração, que é regido por Plutão, né? Ou seja, ou você realmente regenera, ou você morre, né? Então, é assim, o que é que você tem que resgatar pelaquela catarse, como diz Aristóteles, né? Então, por meio daquela experiência ruim, negativa, quais são os valores que eu tenho que resgatar? Por meio daquela Então, experiência onde eu estou me sentindo traído e não perdoo, o que é que eu tenho que resgatar? O meu amor próprio, a minha valorização pessoal, né? O meu respeito, né? Deixar de ser Alice no País das Maravilhas e começar a perceber melhor o outro, para eu não ficar depois me projetando e achando que eu estou vivendo uma coisa numa grande utopia, e aí depois, quando a realidade me mostra aquilo que é fato, eu não aceito, e aí me decepciono e não perdoo. Entende? Então, ou seja, saber viver a realidade. mas aí o que a maioria das pessoas fazem é o quê? Ela ao ter a doença que foi, né, concretizada no físico por causa de outros problemas, ao invés dela parar para perceber o que se trata, aí aciona o modo vitimismo. Ai, meu Deus, eu não mereço. Ai, meu Deus. E aí piora a situação, gente. Eu não É o consigo entender. drama. É o drama, né? Aí, assim, ela Eu vai, não né? consigo entender. Aí cada um no Eu falo seu que o momento drama, da que pode doença. ser... Aí pode É, eu ser, falo, assim... Aí pode eu ser um falo, eu drama falo. mexicano, como pode ser um drama hollywoodiano, né? É, Assim, aí eu, eu cada um... digo, esse é o momento da doença. Se a doença chegou a acontecer, esse é o momento de maior humildade, é o momento de você literalmente se fechar, começar a analisar, começar a tentar entender, até para se curar, até para guardar energia, para armazenar, para poder se curar e voltar. Não, mas as pessoas fazem tudo o contrário e querem ter um resultado que seja positivo. Eu não consigo Não, entender. não, basicamente, guarda aquela porcaria toda, daquelas coisas mal resolvidas, e aí guarda aquilo, segura aquilo, e ficam à espera de viver coisas boas, mas continuando com aquela bagagem. É como se você estivesse com uma carroça cheia de lixo, e aí você fica esperando que vai chegar, assim, sei lá, um Mustang, né, amarelo na tua E vida. às Não vai vezes, chegar sabe o nunca. quê? E às vezes, sabe o que elas acrescentam? O sentimento de vingança. Fulano vai ver quando eu sair dessa, vai ver o que eu vou fazer, que eu vou dar a volta por cima. Gente, eu não consigo entender. Não, ou às vezes que é pior. Aí, de repente, vem uma outra pessoa, super amorosa, super legal, ela faz a outra pessoa pagar por tudo aquilo que o outro fez, né? E Pagar, perde a sabe? Assim, pessoa, né? E perde a desconto em cima de pessoa. uma outra pessoa que não tem nada a ver com a história. Maravilhoso. Entende? Assim, houve. De repente, você teve aquela experiência que não foi, pronto, o amor. Mas, de repente, a outra pessoa está vindo. Ah, não, mas pode não ser. Essa pessoa pode também ser igual àquela outra pessoa. Aí ela projeta aquelas memórias negativas, né? E porque ela fica esperando viver a mesma coisa que ela viveu na anterior, ela não percebe que ninguém é igual, né? Que as pessoas são diferentes. E que, de repente, o universo pode estar dando a oportunidade de viver uma outra coisa
Mas a pessoa, movida pelos seus medos, ela acaba projetando aquilo e ela não consegue ver que não tem nada a ver com aquilo que ela tá, que são os seus medos que ela estava projetando. Então, por Tá isso, aí um acho que princípio bíblico que eu estou lembrando agora. isso que eu considero que é o perdão. Né? O perdão é quando a gente Não, aceita, a gente se renova. e tá aí um princípio bíblico, já que eu estou lembrando agora, não foi Jesus que disse, perdoe 70 vezes 7, enfim, tem uma coisa, uma passagem, que são palavras dele, que é incrível, ou seja, porque eu costumo, tem coisas que você tem que ter um mínimo de sensibilidade para entender que aqueles princípios são básicos. Se você não tem, por exemplo, eu já entendi, na altura do campeonato, que o perdão ele é sempre bem-vindo, independente do mal feito ou por quem fez. Independente, ele é sempre bem-vindo. E o não perdão é a teimosia de não querer aceitar a realidade. Entende? E uma consequente, o sofrimento um consequente o preço sofrimento que sempre quem dura vai. até aceitarmos a realidade. Quando a gente E um aceita a consequente. realidade, acabou o sofrimento. É claro, claro. E um consequente preço de que quem não aceita pagar. É eu que vou, se eu não aceito, perdão, quem vai pagar o preço sou eu, porque quem vai sofrer sou eu. É isso. Então vamos todos, para nós finalizarmos, meu grande amigo, né? Vamos todos perdoar, Delícia de aceitar. papo. Porque quem não perdoa está na ignorância, quem não perdoa está no passado, está sofrendo. E aí a pergunta é, você quer ser feliz? Você quer que a vida floresça à sua volta? Então aceite, saiba viver com as coisas diferentes e lembre-se que você evolui pelo diferente. Porque pelo aquilo que você já conhece, não tem informação nova que vai te trazer absolutamente nada para a sua evolução. Então, aprenda a se inovar, a renovar e tal. Essa é a minha mensagem para nós concluirmos. E agora você dá a sua mensagem aí para nós finalizarmos. A minha mensagem é, aproveitando de todo esse papo lindo, vamos usar o passado como uma simples referência. Simplesmente use o passado para consultar, não para trazer para o presente. O presente é agora e só existe ele. A cada segundo você está respirando. Então aproveite do que você tem neste momento. Use o passado para consultar, inclusive os erros que você cometeu ou que aconteceram, as experiências ruins, para justamente não errar novamente. Então vamos nos ligar no que a gente tem para frente. A gente anda para frente. O tempo não passa para trás, o tempo passa para frente. Então vamos nos conectar com esse momento e tentar nos entender o máximo que conseguir. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua maneira, cada um tem a sua religião, tem a sua forma de ser. Não tem problema. A questão é você ter foco para conseguir se melhorar. Nós só estamos aqui para isso. Parece louco. Tem 1000 coisas, não tem? Mas só estamos aqui para nos melhorarmos. Só isso. Então vamos em frente, seguindo a aventura da vida, porque sempre lá na frente vai ter uma experiência nova. Acho que é isso que é legal. Eu amo a vida por causa disso, porque acho que ela está sempre nos dando uma coisa nova para a gente viver e tal. Bem, pessoal, muito obrigado por todos que estão aqui nesse momento aqui com a gente. Pessoas estranhas que estão dividindo esse momento com a gente, que se tornaram amigos da gente nesse instante. Eu acho que é isso que é a vida. A vida são essas conexões, né? E onde a gente aprende, a gente ensina e a gente troca, e é isso que é viver. Tá bom? Muito obrigado, meu amigo. Tá? Boa sorte. Ó, um abraço. Para nós. Obrigado, meu querido. Beijo. Muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram presentes. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e pelo espaço. Tamo junto. Tudo de bom. Até já. Fica bem. Boa sorte, querido. E é isso, gente. Então, para finalizarmos, perdoe a tudo e a todos, ame e se renove constantemente. Siga sempre em frente, né? E desapegue do passado, desapegue das coisas que lhe trazem peso. Lembre-se que você veio aqui para evoluir do denso para o sutil. Então, como você pode transformar as suas coisas que fazem parte da sua vida em leveza? Esse é o seu desafio. Torne a sua vida leve. Até mais.